Então, hoje nós vamos continuar nossa jornada urantiana, vamos falar um pouco sobre ética e moral, ver as diferenças de uma da outra, ver o que o livro de Urântia diz sobre isso. Claro que eu trago alguns tópicos do livro, né, porque ele fala muito até sobre ética e moral. E aí eu vou passando os slides e quem quiser interromper, a gente vai conversando. Então, nós vamos ver alguns conceitos de ética e de moral. Às vezes, depois nós vamos ver lá, até não sei se vocês vão ter essa mesma impressão, mas me parece que o livro de Urântia meio que mistura os dois, assim, porque na literatura mas até na literatura, assim, às vezes se confunde um pouco ética e moral. E me parece que no livro de Urântia também, em alguns momentos, as coisas meio que elas são diferentes, mas em alguns momentos, elas se misturam. É essa sensação que eu tenho, né? Então, nós vamos estudar juntos, vamos discutir os conceitos juntos, e aí chegar às nossas conclusões. Vamos ver, então. O que é moral? Moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. Ela pode ser adquirida através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. Moral diz respeito ao conjunto de normas, princípios e valores gerais, baseados nos costumes e na cultura de uma sociedade. A ética se refere ao conjunto de valores e regras definidas por determinado grupo ou cultura, o que é comum a todos. Sendo assim, a ética é o que define como o homem deve se portar no meio social. O conceito de ética também pode significar o conhecimento extraído da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional. Sendo assim, a ética pode refletir e questionar valores morais. Nós vamos ver que depois tem algumas definições que ficam mais claras. Uma pessoa moral age de acordo com os costumes e valores de uma sociedade. Imoral é tudo aquilo que contraria a respeito da moral. E amoral é a pessoa que não tem senso do que seja moral ou ética. Ética é a parte da filosofia que estuda a moral, isto é, que reflete e questiona sobre as regras morais. Ética nos diz como devemos conviver em sociedade, baseados no estudo e na reflexão sobre a moral. Por isso que eu digo que muitas vezes elas se confundem, né? A moral é a convenção, a ética é a reflexão. E aqui nós vamos ver alguns conceitos mais. Ética é a reflexão filosófica sobre a moral, caráter teórico. Moral tem caráter prático, com força normativa. A ética é permanente, pois é universal. A ética, então, ela é um valor, né? A moral é temporária, ela depende da cultura de cada povo. A ética é princípio, a moral são aspectos de condutas específicas. Então, né, nós vamos ver também mais adiante que o que é considerado moral em alguns povos, em outros não, né? Depende muito da cultura. Ética é a ciência que estuda a moral. E a moral está relacionada com os hábitos e costumes. E aqui o livro de Urântia, né? Isso aqui já, sempre que eu coloco aqui, tem o número do documento. Essa aqui é uma citação do livro de Urântia. A inteligência, por si só, não pode explicar a natureza moral. A moralidade ou virtude é inerente à personalidade humana. Pois é, aqui eu já acho que pelos conceitos que nós estamos estudando, mas a gente pode
é mais ética isso aqui, né? Porque a ética é mais pessoal, é um valor. A intuição moral e a compreensão do dever são componentes dos dons da mente humana e estão associadas aos outros elementos inalienáveis da natureza humana: a curiosidade científica e o discernimento espiritual. A mentalidade do homem transcende em muito a dos seus primos animais, todavia, são as suas naturezas moral e religiosa que especialmente o distinguem do mundo animal. E a gente sabe, né, que isso aqui são os nossos dois ajudantes da mente também que nos diferenciam deles, né, que ajudam na nossa natureza moral e religiosa. A capacidade do discernimento, isso também do livro de Urântia. A resposta seletiva de um animal é limitada ao nível motor de comportamento. O discernimento suposto dos animais mais elevados está em um nível motor e comumente surge apenas depois da passagem por experiências e erros. O homem é capaz de exercer o discernimento científico, moral e espiritual antes de qualquer exploração ou experimentação. Então, isso nos diferencia dos animais, né? A gente sabe que não vai colocar a mão numa chapa quente, porque aquilo ali vai nos queimar. O animal não sabe, ele só vai saber depois que ele colocar ali, né? Então, nós temos essa capacidade de discernimento, o animal não tem. Como resultado da experiência, um animal torna-se capaz de examinar os modos diferentes de atingir um objetivo e de selecionar um enfoque baseado na experiência acumulada. Mas uma personalidade pode também examinar o objetivo em si mesmo e julgar se vale a pena avaliar o seu valor. Apenas a inteligência pode discernir quanto aos melhores meios para atingir fins indiscriminados. Mas um ser moral possui um discernimento interior que o capacita a discriminar entre os fins, assim como entre os meios. E um ser moral, ao optar pela virtude, está sendo não menos inteligente. Ele sabe o que está fazendo, porque o está fazendo, para onde está indo e como irá chegar lá. Eu tenho em mim que quem nos dá essa capacidade de discernimento é o espírito da sabedoria, né? Alguém quer comentar alguma coisa dos slides até aqui? Tu quer comentar, Neide, que tu escreveste ali no chat? Sim, dentro dos estudos que eu faço, que atualmente eu estou terminando o curso da Aliança Espírita, eles colocam que a diferença dos animais para os homens é que o animal ele ainda não é dotado de inteligência, que ele está num grau de evolução, que eu acho que eu já vi alguma palestra sobre o livro de Urântia, também segue essa linha de raciocínio, que o animal ele está evoluindo para uma hora ele vir a ser humano. Então, se a diferença estaria aí entre o homem e o animal. Não, e outro ponto é quanto à moralidade, alguns aspectos também a gente traz muitas tendências, né? Que o que reflete a moralidade do homem não é só o que ele está fazendo aqui, né? Tanto que ele adquire em todo o seu passo evolutivo, em toda essa escala, compõe. Eu estou trazendo, gente, eu sou leiga no estudo de vocês, tá? É só isso, se eu puder contribuir de alguma forma, é isso que eu diria, tá bem? O Obrigada. livro de Urântia, ele não diz isso, assim, né? No livro de Urântia, os animais não evoluem para ser humano. Ele diferencia, tu vai ver à medida que tu for lendo, né? O que nos diferencia deles também é que o animal tem mente, mas não tem personalidade, porque essa personalidade é doada só para os humanos, né? E nós temos
7 espíritos ajudantes da mente. Também é o que nos diferencia deles. Os animais têm 5. Né? Então, eles têm o papel deles no universo e tudo, mas, segundo o livro de Urântia, eles não evoluem para humanos, não. Né? Tá, obrigada por Tanto que, assim, ó, se tu for ver, bilhões e bilhões de anos de evolução, ninguém mais evoluiu, né, além do homem, assim. Nós descendemos lá dos primatas e tudo, viemos... Isso o livro de Urântia explica muito bem, né? Mas chegou uma hora que o humano tomou um rumo e os primatas outro, né? Nós somos primos dos chimpanzés, dos símios, mas aí cada um tomou um rumo, né? E o animal não evoluiu mais além daquilo ali. Assim que o livro explica, né? Tá bom, obrigada. Não sei se mais alguém quer... Até porque nós somos seres de vontade, né, Estela? Segundo o livro de Urântia. Os únicos seres de vontade e com a centelha do Pai Eterno com a gente. E que a gente pode tomar decisões, né? Exato. A natureza moral é também do livro de Urântia. A virtude é retidão, conformidade com o cosmo. Dar nomes às virtudes não é defini-las, vivê-las, no entanto, é conhecê-las. A virtude não é mero conhecimento, nem mesmo sabedoria, mas antes é realidade da experiência progressiva, durante o alcançar dos níveis ascendentes da realização cósmica. No dia a dia da vida do homem mortal, a virtude é realizada pela preferência consistente do bem ao mal. E tal capacidade de escolha é a evidência da posse de uma natureza moral. A natureza moral do homem seria impotente sem a arte da medida, da discriminação, incorporada à sua capacidade de escrutinar os significados. Do mesmo modo, a escolha moral seria mera futilidade, sem aquela clarividência cósmica que produz a consciência dos valores espirituais. Do ponto de vista da inteligência, o homem ascende ao nível de ente moral por ser dotado de personalidade. A moralidade nunca pode ser promovida pela lei nem pela força. É uma questão da personalidade e do livre-arbítrio. E deve ser disseminada pelo contágio. Isso eu acho muito legal, né? Que a moralidade deve ser disseminada pelo contágio, a partir do contato das pessoas moralmente atraentes com aquelas que são menos responsáveis moralmente, mas que, em alguma medida, também estão desejosas de cumprir a vontade do Pai. E aqui eu vejo assim, ó, que... Não sei o que vocês acham, mas ali... Eu vou pôr de novo o slide, não sei se... Mas quando ele... a partir do contato das pessoas moralmente atacam, aquelas que são menos moralmente, mas que têm vontade, né, de cumprir a vontade do Pai, aquelas que a gente vê que querem evoluir. Mas eu não acho que a gente tem que andar com todo mundo que a gente não se sente bem. Essa coisa de amar todo mundo, eu acho que... Tá, tu pode não odiar a pessoa, mas eu acho que a gente não é obrigado, acho que até a gente convive assim meio em, como é que eu vou dizer, em tribos, né? A gente acaba atraindo as pessoas que pensam como a gente, que têm os mesmos valores morais. Eu penso assim, eu não sou obrigada a conviver, porque eu tenho que amar meu irmão com quem não me faz bem. Eu não acho que eu tenho, não, e não convivo também. Não. Viu, Estela? Eu concordo contigo, mas só vejo, esses dias até falei alguma coisa com relação, nós temos um defeito de julgar as pessoas, às vezes erradamente, né?
até pela aparência, por, sei lá, por uma série de coisas, né? Então, isso eu não sei se é, às vezes pode ser ético, mas não é moral. A moral também é uma coisa assim que está intrínseco dentro da gente, né? Há pessoas que aceitam, pessoas que não aceitam. Eu tenho uma mania, até falei esse dia, não sei quando foi, né? De olhar para a pessoa assim e falar, putz, esse cara eu não vou com a cara, não tem nada a ver. Você, quando vai conhecer a pessoa, eu trabalhei como todos nós aqui, falei professores e pessoas que são comunicação, né? A gente tem muito isso, de chegar, olhar para a pessoa e fazer uma estratégia na conversa que você vai ter, nos interesses ou no que você queira falar, né? Mas você já julga a pessoa muitas vezes antes de conhecê-la. Quando você a conhece, você vai ver que muitas vezes está completamente enganado, né? Então, isso confunde um pouquinho a gente, né, Estela? Você falou que a gente não é obrigado, mas às vezes é alguma coisa que está dentro de nós. Nós estamos julgando, às vezes, é nós mesmos, e não a pessoa da qual a gente está dialogando, né? Mas só para... Pré-julgamentos acontecem, mas não é só Pois isso, é, eu assim. digo, só um Tem pessoas que a comentário. gente conhece mesmo e não dá, eu acho que... Aí não dá mesmo. E às vezes até isso, assim, às vezes até no trabalho, né? Por que tem pessoas que a gente chega e o nosso santo bate e outras não? Como é que eu vou dizer? Nem fazendo pré-julgamento, nada, mas por que a gente fica bem mais amigo de uns do que de outros, né? Eu acho que é uma Verdade. coisa de empatia mesmo, e isso acho que é do ser humano, eu acho que não tem que... Não tem que gostar igual de todo mundo, ou conviver igual com todo mundo, é diferente. A gente acaba se culpando, né, Estela, muitas vezes. Então, eu acho que é aí que está o erro também. Se você não gosta do jeito que a pessoa você vai evitar ela e não tem que achar que você está cometendo um erro, né? Não tem que por isso odiar, ou É, brigar, nem nada, não, aquela ali não é, pronto, justamente. não bate comigo, não bate feio. É verdade. Mas existem 7 tipos de pessoas que a gente deve evitar contato com elas. Por exemplo, uma pessoa magoada, uma pessoa negativa, uma pessoa enraivada, uma pessoa medrosa, mentirosa, né? E outra. Você deve evitar. E eu tenho essa coisa muito forte comigo. Eu chego perto de uma pessoa e eu olho para ela e eu já sei quem ela é. Então, não dá para você, o que você fala agora, Estela, que todo mundo vai ser meu amigo, vou amar todo mundo. Não tem como. Para mim, não. Porque Não. existem muitas pessoas que ela na tua frente se mostra amiga, mas por trás não é. Eu tinha, por exemplo, muitos amigos que eu achava que eles eram meus amigos, mas eles não eram meu amigo. Eles estavam na minha presença por estar, mas não eram amigos meus, não. Aí como é que eu vou dizer que eu vou amar eles? Se eles não têm contato comigo, não têm interesse. Tem alguma forma de se aproveitar, os aproveitadores. Como tem gente que se aproveita de outros. Tem muito. Então, não tem como. Isso é real. Para mim, eu chego num ambiente e eu já sei quem é a pessoa. Que nem eu digo, às vezes nem acontece nada grave entre as pessoas, mas simplesmente aquilo ali não bate, pronto, não. Sim, é bem assim mesmo. Bem assim. Um dos casos deve ser o Tiago comigo, ele não gosta de mim, vou fazer o quê? Ele que fica lá com os desgostos dele. Fala, Por Sandra. exemplo, eu atendo pessoas aqui, por exemplo. Quando a pessoa chega no portão, eu olho para a aura dela e a aura dela é escura. O que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Não tem nada que fazer com ela, porque ela não se ajuda, ela não tem energia nenhuma, ela tem coisa ruim. Aí como é que eu vou atender uma pessoa dessa? É difícil, é difícil. Imagina os médicos, enfermeiros que atendem essas pessoas. Devem sofrer muito na vida. Fala, Sandra. Penso que todas essas diferenças nos nossos contatos com as pessoas, eles servem muito
não assim para um julgamento, mas nesse interagir com as pessoas, dá para a gente se melhorar como pessoa, ver o que não é legal na gente. E se a gente vê na pessoa, e às vezes a gente pode melhorar na gente. E eu acredito mesmo, sobre o que fala ali no livro, que é possível influenciar. Eu trabalho no comércio e a gente já tem muito tempo nessa busca espiritual e dá para fazer um trabalho muito interessante. Assim, você pode auxiliar e mesmo às vezes sem falar muito ou sem comentar nada com a pessoa, a sua postura às vezes ajuda no lugar. Tem pessoas que estando no ambiente, a presença delas eleva o nível do lugar, não é verdade? Então, eu penso que moralmente você puxa para cima se você está bem, está trabalhando a questão em você, e você estando no ambiente, você realmente ajuda a elevar. Eu penso isso. E penso que todos os nossos relacionamentos servem como experiência. E todos nós estamos a caminho, eu penso, e nós vamos achar um ponto. Tem as pessoas que já perceberam algumas coisas e trabalharam isso em si, e tem as que ainda não perceberam. Eu acho que a tolerância é algo bom de viver, assim, em sociedade, porque também é difícil para a pessoa, se ela não tem um convívio ou não tem nada para se espelhar, para poder estar querendo fazer alguma coisa em si, um trabalho em si, uma mudança, né? Acho que tudo isso é importante. Penso que é isso. Mas às vezes tem pessoas que não dão essa abertura, assim, pra gente, tudo. Tem... Que nem o Irineu falou, tem umas pessoas... Que nem tu falou que tem umas pessoas que elevam a energia, mas tem umas que baixam a energia dos lugares e por mais que tenha gente ali querendo elevar... Não. Aí eu acho que a melhor coisa é o afastamento mesmo. Acho que o Rodrigo até escreveu ali no chat, né? Acho que tem horas que... Sabe, se aquilo ali não te faz bem, ou às vezes tu percebe que tu não faz bem, às vezes tem horas que eu acho que o afastamento é a melhor coisa mesmo. Tem questões e questões, né? Tem os muitos tipos de relacionamentos. Tem relacionamentos que realmente eles devem ser cortados. Mas tem relacionamento que mesmo às vezes a pessoa te incomodando, a gente dar continuidade para esse relacionamento, às vezes ajuda, pode ajudar, né? Penso isso. Mas também a gente não pode se ferir para ajudar o outro, né? Se você pega, por exemplo, quem é massagista, pega uma pessoa negativa e vai fazer uma massagem para ela. Ela te suga toda a tua energia. Tu fica ruim o dia inteiro porque tu não tens a tua energia. Ela te roubou. Essa experiência, filho, eu deixei de ser massagista por causa disso. Bom, vamos ver mais um pouquinho de... Vamos ver se fica claro para a gente daqui a pouco assim, o que é ética, o que é moral. Assim. Então, ainda aqui do livro de Urântia, né? O fazer a vontade do Pai. As chaves do reino do céu são... A gente se pergunta muito, né? O que é fazer a vontade do Pai? Eu acho que esse parágrafo aqui, ele nos diz muito. Aliás, ele diz tudo o que é, né? As chaves do reino do céu são sinceridade, mais sinceridade ainda. Todos os homens têm o alcance dessas chaves. Os homens usam-nas avançando em status espiritual por meio de decisões, demais decisões e outras decisões mais ainda. A escolha moral mais elevada é a escolha do valor mais elevado possível. E em toda e qualquer esfera, isso sempre significa escolher fazer a vontade de Deus. Então, a nossa escolha moral, né?
Se o homem escolhe assim, ele é grande, ainda que seja o mais humilde cidadão de Jerusalém, ou mesmo o menor dos mortais de Urântia. Eu acho muito lindo isso, e aqui resume tudo o que é fazer a vontade do Pai, né? É a sinceridade mesmo, porque em uma outra parte do livro eles dizem, né, que o que vale não é tanto a nossa ação, né, mas para Deus o que vale é a intenção, né? As escolas do príncipe planetário, olha só, né, naquela época eles já se ocupavam disso. Ocupam-se principalmente da filosofia, religião, moral e realizações intelectuais e artísticas. Naquela época, eles já impingiam a moral nas pessoas, né? As escolas do Jardim de Adão e Eva devotam-se geralmente às artes aplicadas, educação intelectual fundamental, cultura social, desenvolvimento econômico, relações de comércio, aptidão física e governo civil. Finalmente, esses centros mundiais fundem-se, mas tal a filiação da verdade, algumas vezes não acontece até os tempos do primeiro filho magisterial. Então, desde a época do príncipe planetário, eles já ensinavam sobre a moral. O nascimento da ética. Com o surgimento desses conceitos, foi iniciada a longa e destrutiva luta para apaziguar os espíritos, sempre descontentes, e iniciou-se a prisão escravizadora ao medo religioso evolucionário, que se constituiu de todos os esforços humanos, longos e desperdiçados, gastos em túmulos, templos, sacrifícios e sacerdócios. Foi um preço terrível e assustador o que se pagou, mas valeu todo o seu custo, pois nisso o homem alcançou um estado natural de consciência do certo e do errado relativos, e desse modo a ética humana havia nascido, né? Então a gente vê que é um longo caminho evolutivo, né? O despertar ético. Apenas a consciência ética pode desmascarar a imoralidade da intolerância humana e o pecado das lutas fratricidas. Apenas uma consciência moral pode condenar os males da inveja nacional e do ciúme racial. Apenas seres morais buscarão o discernimento espiritual, que é essencial à vivência da regra de ouro. Religião, ética e moral. A religião é tão vital que sobrevive ainda que na ausência de instrução. Vive a despeito da contaminação que possa ter de cosmologias equivocadas e filosofias falsas. Sobrevive mesmo a confusão da metafísica. Durante todas as vicissitudes históricas da religião, persiste sempre o que é indispensável ao progresso e à sobrevivência humana: o conhecimento da ética e a consciência prática da moral. A fé espiritual genuína, a consciência moral autêntica, é reservada por aquilo que faz a ética e a moral progredirem, a despeito de tendências animais inerentes e adversas. Alguém quer comentar esse parágrafo? Eu acho ele bem interessante mesmo. Então, Estela, eu tenho um problema muito sério com relação a opiniões, né, com relação à religiosidade da pessoa individual. E, normalmente, você até é testemunha disso, eu muitas vezes já emiti meu pensamento com relação a religiões. A gente foi criado, eu já passei por várias religiões, etc. Então, é muito difícil a gente aceitar uma opinião, ou uma religião, ou a opinião de uma pessoa da qual ela está impondo determinadas religiões. Agora, eu vou dizer outra coisa. Nós estamos estudando o livro de Urântia.
Então, nós deveríamos nos basear no livro de Urântia. Então, uma coisa que eu estou entendendo agora é isso. Eu não consigo achar que o livro de Urântia esteja 100% certo. Eu discordo com muita gente, discorda e concorda com muita coisa, né? Então, o que eu vejo é as pessoas colocando o seu ponto de vista, a sua, como é que se diz, uma certa narrativa com relação à sua educação religiosa, né? E daí fica muito difícil de a gente ter um diálogo. Então, como você está fazendo agora, se nós formos discutir o que o livro de Urântia diz, e nós ficarmos com a ideia simplesmente do livro, como é que eu vou dizer assim, admitir o que está escrito no livro de Urântia, ou sim ou não. Agora, emitir sua própria opinião, aí é uma convergência muito grande, né? Não sei se eu me fiz entender, não sei. Isso aqui que a gente... eu trouxe alguns conceitos no início, como eu sempre faço, e depois eu trago o que o livro de Urântia diz, que normalmente fecha com os conceitos, né, da literatura. Então, isso aqui é do livro de Urântia, né? Que quando ele fala a religião é tão vital, quando ele fala religião, a gente sabe, né, que o livro de Urântia fala de uma religião pessoal, né? Isso. Mas aí o fato de como é uma religião pessoal e você impor a sua própria ideia com relação ao que você está entendendo, também conflita muito, né? Então, mas é importante isso. As nossas reuniões são debates e a gente está aprendendo. Hoje eu analiso de uma forma, depois de uma reunião eu posso mudar a minha forma de pensar, né? Nós estamos estudando o livro de Urântia. Acho isso muito importante. Mais alguém? Então, vamos... Marcela, Fala. até eu, sem querer, eu saí saí daqui da reunião e retornei novamente, mas isso você está falando, e você falou de uma dificuldade grande, que até o Irineu também falou, sobre o que seria amar as pessoas, amar o próximo, todos, né? Todos, no caso. Eu também vejo essa dificuldade, mas, por outro lado, você vê no próprio livro de Urântia, quando Jesus estava pregando, ele tinha aquelas pessoas que eram enviadas até pelos os fariseus, pelos sacerdotes lá, até para tumultuar, às vezes deixar ele numa situação difícil. E a gente nota pelas narrativas do livro de Urântia que o próprio Jesus, o Cristo Micael, ele não atacava, não brigava, mas ele também não tinha aquela afeição, não aceitava o que eles falavam, não aceitava a posição deles, não é verdade? E nós também, eu acho que a gente tem o direito de não aceitar certas posições, isso aí devido aos nossos valores da nossa vivência, da nossa cultura, até mesmo falando da nossa moral, cada um tem a sua, não é verdade? Então, eu não acho errado nós, por exemplo, gostar de uma pessoa e de outras você... Não é desgostar, não é você odiar, mas também não ter certas relações e manter elas mais afastadas da gente, porque não vai nos fazer bem, você não acha? Eu acho. E o próprio livro de Urântia, eu estava tentando me lembrar agora, ele tem uma passagem que ele não diz que a gente tem que amar todo mundo. Tem um lugar que ele diz que a gente tem que amar uma pessoa a mais por dia, alguma coisa assim, né? Então, mas não é aquela coisa de... Eu não lembro direito agora, se alguém lembra, pode falar.
Qual foi a do seu dia hoje, Estela? Hã? Qual foi a do seu dia hoje? Hoje, É. nem sei. Foi não odiar o Tiago, eu acho. Não, não chego a amar, mas também não dei muita importância para o que ele falou. Deixa assim. Acho que se a gente não odiar, já está bom, que nem o Roberto falou, não precisa amar, mas não odiar. Mas esse menino aí tem que verificar a situação dele. Teve já vai há alguns dias atrás, você lembra que ele arrumou uma confusão grande lá no grupo? Não sei qual grupo, eu não estou no grupo, então. Não, no nosso grupo lá de estudantes aí. Não, mas ele não está. Não, eu fui tirado então, que eu estava não? Não, Tiago, não. Fala, Sabino. Eu gostaria de contribuir com uma lembrança. Somos convidados a amar. E muitas vezes pode ser que tenhamos dificuldade de expressar amor a toda hora, em todas as direções. Mas há dois lembretes que nos ajudam muito e que substituem o que seria esse amar todo mundo, que é exatamente uma atitude ativa, que é ser manso como uma pomba e esperto como uma serpente. São duas atitudes que podemos e até devemos manter constantes, porque ser manso como uma pomba nos diz para sermos inofensivos. E não ser ofensivo é uma maneira de amar de um certo grau. Porque quando não ofendemos com palavras, pensamentos e atos, estamos, de fato, sendo inofensivos. Porque, como sabemos, há certos tipos animais que são perigosos, nos quais não poríamos a mão de qualquer modo. Então, nós, humanos, primamos pelo relacionamento. E a base do relacionamento é a amizade. Se não há amizade, há o ato de inofensividade. Quer dizer, partimos do princípio de não ofender, nem com a nossa fala, nem com o nosso pensamento, nem com a nossa ação, nem com o olhar. A inofensividade salta à vista. Então, quando somos inofensivos, podemos ser facilmente aceitos pelos outros ou pelo outro. E a esperteza da serpente é para não sermos levados para onde não gostaríamos de ir, que é o fato de não ser controlado, dominado, iludido. Então, a esperteza da serpente deve andar lado a lado com a nossa inofensividade. Não ferir ninguém, mas é ativo no sentido de eu estou disponível a uma relação de amizade. E parto desse princípio. Esta é a inofensividade. É o estado de não violência. Mas não é um estado apático, é um estado ativo. Porque estou disposto a controlar em mim qualquer ímpeto, qualquer impulso que não seja de amizade. E sabemos quando em nós parte o impulso que não é de amizade, quando não simpatizamos com algo ou alguém. Mas podemos, sim, estar inofensivos, abertos ao diálogo ou ao contato, mas preparados para dar um passo atrás ou o pulo do gato. Então, esta é uma maneira diferente de amar. É um amor
travestido de inofensividade e esperteza. A esperteza boa, positiva, criativa, que é não se deixar iludir, principalmente em época de eleições. A serpente deve estar olhando para todos os lados, mais do que a pomba. Dá para entender o fator? Então, o amor está presente e ele se manifesta de duas maneiras. Disponível ao relacionamento, mas cauteloso para não levar o relacionamento a um nível indesejável. Porque tudo no universo se baseia em relações, relacionamento. E quando a base disso é a sinceridade e a honestidade, tudo vai bem. E se somos inofensivos e somos honestos, mas somos espertos e somos honestos, dará tudo certo. Esse é um ponto de vista. Obrigado. Obrigada, Sabino. Sabino, você que entende bem disso, existe uma teoria teológica aí de oferecer a outra face quando você é agredido lá, sei lá, eu nem sei dizer bem como que é isso, né? E isso aí é uma teoria, eu não sei se o livro de Urântia fala alguma coisa com relação a isso. Nós aprendemos, com o estudo, nós aprendemos, por exemplo, que quando você leva um tapa na face ou leva um golpe, não é oferecer a outra face para tomar outro tapa, nem oferecer sua situação para levar outro golpe. Uhum. A outra face é a face da serpente. É a esperteza, onde você não se vinga, onde você não reage, onde você não retribui, mas você adota uma postura criativa, positiva e amorosa, que é compreender que você sofreu um golpe de alguém ou de algo que não tem noção da amplitude. E não tendo noção, merece o perdão. O perdão é o outro lado, porque você desliga daquela pessoa a continuidade do ato. Pagar a dívida, por exemplo, seria a continuidade. Você não vai pagar a dívida para aquela pessoa, mas você vai fazer um bem a alguém adiante que superará em muito aquela dívida. Este é o outro lado. É um bem maior que supera aquela ofensa ou dívida. Este é o outro lado. Em parte é um ponto de vista, mas pode haver outro melhor ainda. Isso mesmo. Obrigado, Sabino. Ô, Estela. Oi. Você me dá licença um minutinho? Se eu te falar com vocês. O livro de Urântia, ele fala o tempo todo, o que eu pude notar, fala o tempo todo, muito no sentido universal da coisa. Quando fala, por exemplo, quando Jesus nos falou que nessa situação de ser agredido, numa face que lhe dê da face esquerda, que dê à direita, eu sinto, eu vejo, eu acho que ele fala do mundo, porque esse mundo aqui não é nosso. Nós não viemos aqui para vencer nesse mundo. Nós estamos aqui para vencer, para passar, experienciar, mas o nosso mundo é outro. O mundo vai bater na gente. Ele vai bater na gente. De um lado da sua face, não é no sentido literal. Ele vai bater na gente de um lado da sua face, mas você tem a outra face ainda para oferecer. Por quê? Porque não é aqui que nós vamos vencer. Não é aqui que nós vamos vencer. Nós estamos aqui para experienciar e tirar alguma coisa de bom, culturalmente falando, espiritualmente falando, para a gente passar dessa vida para um mundo monacial. Eu penso assim, que seria não no sentido de agressão física, mas sim no sentido do mundo nos agredir.
Obrigada, Roberto. Fala, Dani. Pergunta, na verdade, o livro de Urântia, ele valida aquele ensinamento que devemos amar aos nossos semelhantes? E se sim, quem seriam os nossos semelhantes? Eu tenho para mim que todos os seres humanos são os nossos semelhantes. Mas aí, no caso, quem pratica o mal, porque escolhe, mesmo tendo consciência de que pode ter valores elevados, de que pode ser melhor, ela seria uma semelhante? Um semelhante? Ô, Cela, posso responder? Pode. Eu acho que sim, semelhantes são todos aqueles que são que todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Até no último momento, aquele ladrão que estava do lado direito, crucificado de Jesus, ele não ganhou a salvação, ele fez o mal o tempo todo por escolha própria. Mas no último segundo da vida dele, ele aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo, Micael, como seu Salvador e foi salvo. Dani, nós estávamos tendo essa discussão, esse debate há pouco. Assim. Eu considero que todos são meus semelhantes, porque nós todos somos humanos, dotados de um ajustador, uma personalidade doada pelo Pai, então nós somos semelhantes, né? Mas essa coisa de amar o semelhante, entre aspas, nós estávamos falando aqui, né? Tu não precisa odiar, mas também eu estava tentando me lembrar de uma passagem do livro que ele diz que ele não manda amar todo mundo, ele diz que se a gente puder amar uma pessoa a mais a cada dia, alguma coisa assim. E eu acho que essa coisa incondicional não existe. Pessoas que... Eu não preciso odiar quem não tem os mesmos valores que eu, mas também eu não sou obrigada a amar ou conviver. Eu penso, a gente estava falando isso há pouco, é mais ou menos isso. Não sei se é meu... Tem algum microfone. É que tem coisa aí, né? Por exemplo, Estela, desculpe, pessoal, só. Por exemplo, eu amo o Putin, eu amo o Hitler, entendeu? Há coisas que realmente fogem da ética, da moral, de tudo, não tem como. Não é obrigado, não. Não é obrigado, isso sem sombra de dúvida. Como tem pessoas que cometem um ato assim, muito como aconteceu, né, está acontecendo hoje, com guerras e tal, também tem atos próximos a nós que são quase que insignificantes, e nós temos a nossa opinião. Isso é caso pacífico. Né? Desculpe aí, eu interrompo. Fala, Sandra, depois a Lúcia. Eu penso que se tem uma pessoa assim que pode te agredir de alguma maneira, você não retribuir o que ela pode fazer a você. Não tem a necessidade do amor, mas não fazer para aquela pessoa que é seu semelhante o que ela poderia fazer a você. Então, a gente tem que ser cauteloso. É claro, você não vai permitir que a pessoa te agrida ou te fira ou de alguma maneira te lese, mas não vai ignorar a pessoa, mas também não precisa se deixar ser vítima da pessoa. Eu penso que é isso. Que amar o seu semelhante é você não fazer a ele o que ele seria capaz de fazer a você, numa atitude assim que não fosse justa, que não fosse leal. É isso. É isso que eu acho também. Lúcia? É muito interessante, né? Toda essa discussão. Eu até postei seminar e contagiar. Apareceu em um dos slides que você postou. Interessante, porque quando a gente fala de amar o semelhante, tentar
a gente tem que se organizar minimamente para poder, aqui em grupo ou sozinho, tá fazendo o que a gente pode de melhor. Eu acho que isso é dar outra face também. Não pagar na mesma moeda, olhar com certo distanciamento, ver que a pessoa fez aquela opção, mas que eu posso fazer outra. E eu posso estar tentando já de forma, quando eu tenho mais consciência, ter atitudes mais conscientes e, em vez de deixar as emoções constelarem, como a gente fala, a gente se deixar tomar de coisas fortes, às vezes negativas, objetivamente, em que eu posso contribuir? É muito difícil tudo isso, é bem teoria, mas eu entendo isso. É por isso que a gente vê tanta gente trabalhando, fazendo tanta coisa. Se a gente sair do exemplo pessoal que está nos acontecendo enquanto pessoa, mas analisar enquanto grupo, a gente vê que a gente pode. Eu acho que isso é amor. Tentar fazer o que eu puder de melhor pelo meu tempo, pelo meu entorno. Aí eu fico pensando, eu acho que tem pessoas que vão parar em determinados lugares, se mudam, tem uma vizinhança ou um entorno difícil, e aquela experiência que não era uma realidade, de repente se apresenta, e a pessoa vai começando a olhar, analisar, se questionar, ver o que pode fazer de melhor, sintoniza outras e aí a gente começa a disseminar, contagiar. Bom, isso também é uma experiência muito minha, que eu saí uma situação dupla, né, com uma outra pessoa que estava cuidando, a pessoa ficou boa, e eu vivi uma situação bem diferente, num lugar bem diferente, que eu olho para o entorno, para os vizinhos, e eu comecei a olhar assim, o que eu posso fazer para somar? Não estou falando que os vizinhos são ruins, nenhum lugar, nada disso. Mas assim, eu percebi que eu poderia fazer muitas coisas diferentes, tão diferentes do que eu fazia, e eu comecei a sintonizar outros vizinhos que, assim, interessante isso. Em vez de ficar todo mundo parado e deixando a coisa ficar difícil, em relação aos animais, a própria natureza, a gente se une, às vezes o que um não faz, o grupo faz. Eu sei que é bem, assim, complexa a situação, né? Mas eu acho que amar não é aquele amor de vibração mesmo, não. É essa consciência do que seria o melhor que eu poderia dar de mim, né, gente? É ação também, né? Essa é a Amor melhor também é maneira de ação. entender. E aquilo ali Exatamente. aquilo ali que tu comentou daquele Com slide. certeza. E objetivo, é lógico. É aquilo que tu falou ali daquele slide do contágio, né? Porque às vezes as pessoas têm muito um Tá discurso. ficando. Querem mudar o mundo, querem. Não, começa pelo teu vizinho, por quem está do teu lado, né? Tu não vai mudar o mundo inteiro, tu não vai ajudar o mundo inteiro. Às vezes vem o discurso, porque isso. Não, faz a tua parte ali, se cada um fizer um pouquinho para quem está do lado, vai acontecer no mundo inteiro, né? Mas tem muito do discurso de mudar o mundo, de não sei o quê, de se preocupar lá com a fome na África, mas aí tem um vizinho ali precisando de ti, tu não faz nada, sabe? Da nossa rodízio. Tá cortando, Lúcia. Eu acho que até me atravessei na tua fala, mas Tá a gente... ficando. Deixa eu fechar meu... Ficando. É assim, é interessante. Eu vim morar num lugar, eu sou aposentada, aí eu olhei, tem um abrigo aqui evangélico, né? Eu não sou evangélica. Situações diferentes para mim. Uma pessoa falou assim, vai lá visitar. Ora, imagina se eu precisava de alguém me dizer para eu visitar, mas você vê, alguém me deu um toque. Falei, vou lá. Falei, posso ajudar em alguma coisa? Em que eu posso ajudar? A senhora... Eu falei que tinha sido professora. A senhora pode estudar com umas criancinhas maiores? Eu falei, bom, olha, eu cheguei lá, assim, eu fiquei surpreendida.
assim, a carência afetiva. Hoje em dia eu chego e eles, titia para cá, titia para lá. Antes a explicadora chegou, eu achava muito engraçado. Vamos estudar, a explicadora chegou agora, titia. Essa passagem do formal, eu continuo estudando. São 3 ou 4, mas o afetivo, estão no abrigo, a titia chegou, aí agora eles estão naquela fase de me desenhar. Com 2 anos, 4 anos, estão me reduzindo. Porque existe uma amizade, mas como eu tenho uma idade assim, muito mais avançada, eles tentam me assimilar. Assim, a gente aprende muito, né? Isso é só um exemplo, eu acho que eu faço nada, praticamente, sinceramente. Faço muito pouco, mas é surpreendente que eu vim parar nesse lugar, eu não fazia nada disso, eu corria muito. A possibilidade de estar olhando e quebrando aquela rotina de sempre, ousar, né? Assim, isso eu acho que é uma questão que a gente está discutindo aqui. O que é amar o próximo? Não são da minha família, não são amigos chegados, mas é uma forma de amor que você vai desenvolvendo. Você vai criando um laço afetivo, você vê o quanto você pode. E, casualmente, o nosso tema da semana que vem é o amor. E a gente começou falando. O Milton achou aqui, obrigada, aquilo que eu estava falando. Ó. Não é tão importante amar todos os homens hoje, quanto é importante que aprendeis a cada dia a amar um ser humano a mais. Era essa passagem que eu queria lembrar. Muito legal. E que amor é esse? São tantos que a gente vai descobrindo, né? É o documento 100, seção 4, parágrafo 6. Depois eu vou anotar para não, nos meus apontamentos aqui, para não esquecer. É isso. Gente, eu vou precisar de sair, tá? Boa noite para vocês. Eu vou precisar de sair. Boa noite, obrigada. Já estamos quase no final. Prazer. Foi um prazer. Tchau. Volte sempre. Tu viu, Dani, aqui, não, ele disse que não é tão importante, tu perguntou, né, de amar todos os semelhantes, não é tão importante amar a todos os homens hoje, quanto é importante que aprendeis a cada dia a amar um ser humano a mais. Então... eu acho que o amor tem tantas nuances, né? Assim, tem horas, depois que eu comecei a estudar o livro de Urântia, eu me percebo assim, muito mais tolerante, porque a gente está revendo todas essas questões, né? Cada um aqui, alguns têm... Eu acho que é uma batalha, né? É uma batalha. Quando eu fiz a minha palestra que eu fiz semana passada sobre a tolerância, quando eu fiz no encontro, aí teve era o marido da Vânia, esqueci o nome dele. E ele me perguntou assim, hoje tu é mais tolerante ou menos tolerante? Aí eu disse para ele assim, eu estou em processo. Eu acho que a gente está sempre em processo, né, de melhorar. Melhora. Agora, é interessante, conforme a gente toca nesses assuntos, né, Estela? Parece também que a gente vai se olhando, parece não, a gente vai se olhando, vai vendo em que eu posso melhorar. Eu falava para mim, eu já tinha uma resposta. Atualmente, eu penso, muitas vezes eu digo, por que eu tenho que reagir? Por mais que eu não tenha que gostar, eu já consigo, nem sempre, mas assim, um pouco mais de tolerância, me percebendo. Eu acho que essa coisa da gente estar estudando, que a gente tem um lado animal, que a gente tem um instinto, tudo isso nos ajuda a tomar consciência. E é como se a gente estivesse estabelecendo um contato mesmo com as partes da gente, porque antes estava tudo embolado. Existia eu, com um nome e um monte de coisas confusas. Você tem 7 corpos, ótimo, maravilha. Como é que conecta isso tudo? Como é que isso tudo funciona? Agora a gente olha a própria biologia, né? Tem um lado espiritual, a gente vai vendo. Nem tudo, como vocês têm falado, a gente tem, que alguns estão em outras religiões, participam, estudaram, conhecem. Eu mesmo começo a ler algumas questões, eu troco aqui, mas aí eu vou lá na ciência, mas e a morfologia não, a gente está falando ressonância mórfica. A gente começa a preencher espaços, porque o livro também já tem quase um século.
não no sentido de estar se tornando um calo, mas no sentido de estar querendo entender se tem alguma coisa que já preenche alguns buracos, e outros a gente ainda está preso aqui e ali. E existem verdades, né, Estela? Tudo é muito difícil. Mas essa busca é fundamental, né? Mas eu acho assim que é disseminação mesmo do bem, independente do que esteja acontecendo, e assim a gente começa a entender e ficar mais pacificado, se pacificando, vamos dizer assim. Verdade, isso. obrigada. Nada. Agora faltam poucos slides, depois a gente discute mais um pouco, que nós temos tempo bastante. Então, religião e ética. Isso ainda do livro de Urântia, né? Torna-se evidente, portanto, que a verdadeira religião interior do reino tende a se manifestar infalível e crescentemente nas vias práticas do serviço ao próximo. Ó, exatamente o que a Lúcia estava falando. Jesus ensinou uma religião viva que compelia os seus crentes a empenhar-se em fazer o serviço do amor. Jesus não colocou, entretanto, a ética no lugar da religião. Isso eu acho muito legal, né? Porque às vezes as pessoas acham que só é ético quem tem uma religião, só tem moral. Eu penso assim, né, que não tem nada a ver. Escolhas morais e éticas. Os valores morais do universo tornam-se uma posse intelectual pelo exercício dos 3 julgamentos básicos, ou escolhas da mente mortal. O auto-julgamento, a escolha moral. O julgamento social, a escolha ética. O julgamento de Deus, a escolha religiosa. A escolha moral é acompanhada usualmente por conflitos morais maiores ou menores. E esse primeiro conflito na mente da criança dá-se entre a preemência do egoísmo e os impulsos do altruísmo. Eu gosto muito desse documento 95 aqui. E ele é acho que alguma coisa da religião, não me lembro direito como é que é mas ele fala, né, bastante dos egípcios, assim. Então ele diz assim: a evolução moral não é totalmente dependente da revelação. Os conceitos morais mais elevados podem derivar da própria experiência humana. Então, qualquer um pode ser moral, né? Ele não precisa ter uma religião, ele não precisa... Eu penso assim, claro que eu acho que ajuda tu ter uma espiritualidade, mas não é condição para tu ter valores morais. O homem pode desenvolver até valores espirituais e conseguir o discernimento cósmico por meio da sua vida experiencial pessoal, porque um espírito divino reside nele. Tais evoluções naturais da consciência e do caráter também foram incrementadas pela chegada periódica de instrutores da verdade, nos tempos antigos, desde o segundo Éden e mais tarde a partir da sede de Melquisedeque em Salém. O Egito, é do mesmo documento ainda, o Egito era intelectual e moral, mas não tanto espiritual. Em 6.000 anos, apenas 4 grandes profetas surgiram entre os egípcios. A Amenemope, eles seguiram durante uma temporada. A Okban, eles assassinaram. A Ignaton, eles não aceitaram senão decoração fechada e por uma curta geração. A Moisés, eles rejeitaram. Novamente, foram mais políticas do que religiosas circunstâncias que tornaram fácil para Abraão e mais tarde para José exercerem uma grande influência sobre todo o Egito, em nome dos ensinamentos de um único Deus vindo de Salém. Quando, porém, os missionários de Salém entraram no Egito pela primeira vez, eles encontraram uma cultura de evolução altamente ética, misturada aos padrões morais modificados dos imigrantes da Mesopotâmia. Esses instrutores iniciais do Vale do Nilo foram os primeiros a proclamar a consciência
como um mandado de Deus, a voz da deidade. Quanto mais alto ascenderdes na escala da vida, mais atenção deveis dar à ética no universo. Esse aqui é até do documento que nós estamos estudando com o Sabino, né? Então, e aí nós vamos ver que a ética vai nos acompanhar até o paraíso, né? Vou repetir. Quanto mais alto ascenderdes na escala da vida, mais atenção deveis dar à ética no universo. A consciência ética é simplesmente o reconhecimento por parte de qualquer indivíduo dos direitos inerentes à existência de todo e qualquer outro indivíduo. A ética espiritual, entretanto, transcende muito a ética mortal e mesmo aos conceitos moronciais das relações pessoais e grupais. A ética tem sido devidamente ensinada e adequadamente aprendida pelos peregrinos do tempo, na sua longa ascensão às glórias do paraíso. À medida que essa carreira de ascensão interior tem se desdobrado, desde os mundos do nascimento no espaço, os seres ascendentes têm continuado a acrescentar grupos e mais grupos aos círculos, sempre em ampliação dos seus companheiros no universo. Cada novo grupo de colegas encontrado acrescenta mais um nível de ética a ser reconhecido. Então, nós vamos aprender a ética até lá, né? Amar assim ao próximo como a ti próprio, nisso está mais elevada a ética. Amai os vossos inimigos, lembrai-vos das asserções morais da irmandade humana. E para encerrar, aqui, ó, isso aqui é um resuminho que eu acho que define bem o que é uma coisa e o que é outra, né? Porque nem eu disse, a gente confunde às vezes. Então, ética é a obediência ao que não é obrigatório. Ética é um valor universal. Ou você é ético aqui e será em qualquer lugar, ou não é ético em lugar nenhum. A lei surge pelo vácuo deixado pela falta de ética. Então, se todos os seres fossem éticos, a gente não precisaria de leis, né? Quanto menos ético, se a gente for ver, quanto menos ético é um país, um povo, mais leis a gente tem, né? Moral é algo que é certo ou errado naquele lugar, dependendo da sua cultura. Por exemplo, no Oriente, um homem, se ele puder sustentar, ele pode ter 6, 7 mulheres, né? Aqui, para nós, isso não é aceito. Então, lá é moralmente aceito, aqui não. Então, a moral, diferente da ética, a ética é um valor universal. Ou a gente é ético ou não é ético, né? A moral não, ela depende da cultura, depende do lugar. Então, quando você pergunta se algo é certo ou errado, é moral. Quando você pergunta se algo é bom ou mal, é ética, né? Eu acho que isso aqui define bem o que é uma coisa e o que é outra. E aqui nós encerramos. Então, quem age corretamente não precisa escolher um lado, basta seguir reto. Obrigada.